Escuta bem. As autoridades de segurança aeroportuária e as companhias aéreas acabaram de implementar regras de controle excepcionais para os períodos de festas. E 90% dos viajantes do feriado de finados ou do fim de ano vão cair em armadilhas sem nem perceber. E se você tem mais de 60 anos e pretende viajar em 2026, o que eu vou te explicar agora pode ser a diferença entre embarcar na viagem dos seus sonhos ou ser impedido de entrar no avião ainda no balcão de check-in. Você chega ao aeroporto achando que domina todo o processo, passou a vida inteira ouvindo que precisa chegar com 2 horas de antecedência. Seus medicamentos estão na embalagem original, você até levou um atestado médico, acha que fez tudo certo, mas aqui está o que as autoridades e as companhias aéreas não contam. A partir de 1º de janeiro de 2026, 8 regras importantes sobre passaportes e documentos de identidade mudam, e elas foram claramente desenhadas para pegar de surpresa os viajantes mais velhos que não estão atualizados. Depois de analisar mais de 200 reclamações de viajantes acima de 60 anos e conversar com vários ex-responsáveis pelo controle migratório, identifiquei exatamente quais regras já estão sendo aplicadas e que a maioria dessas pessoas nunca ouviu falar. Vou te explicar as 8 regras e também os controles simples que evitam qualquer dor de cabeça. A terceira é a que mais gera recusas e retenções, muito mais do que todas as outras juntas. E mesmo assim, 90% dos viajantes nem sabem que ela existe. Vamos começar. Regra número 8. A armadilha da validade de 6 meses do passaporte. Isso é algo que a maioria das agências de viagem não destaca. A data de vencimento do seu passaporte não significa o que você imagina. Uma mulher de 68 anos tinha reservado a viagem dos sonhos para a Tailândia. O passaporte dela vencia em 15 de março. O voo era em 10 de janeiro, ela pensou que ainda tinha 2 meses de validade, então estava tudo certo. Foi barrada no balcão de check-in. Explicaram a ela que a Tailândia exige que o passaporte tenha pelo menos 6 meses de validade a partir da data de entrada no país. Ela argumentou que voltaria 2 semanas depois. Não adiantou. Resultado: 2.400 euros em passagem não reembolsável perdidos. Por quê? Porque hoje mais de 80 países aplicam essa regra dos 6 meses de forma rigorosa. Grande parte da Ásia, alguns países da África e até destinos turísticos do Caribe. O sistema funciona justamente porque você só descobre essa regra quando já está em pé, no balcão, com a mala na mão. O que você precisa fazer é simples. Confira seu passaporte agora. Se ele vencer dentro dos 6 meses após a sua viagem, renove imediatamente. No Brasil, a renovação é feita pela Polícia Federal com agendamento online, e o prazo pode levar várias semanas. Não deixe para a última hora. Regra básica: seu passaporte precisa ser válido por pelo menos 6 meses depois do seu retorno, não apenas durante a viagem. A frase-chave que você deve usar ao fazer uma reserva internacional é esta: este destino exige passaporte com validade mínima de 6 meses. Dica prática: tire uma foto da página de identificação do seu passaporte e programe um lembrete no celular 10 meses antes da data de vencimento. Isso te dá uma margem tranquila para renovar sem estresse. E ainda assim, um passaporte vencido não é nada perto do problema dos passaportes danificados. Regra número 7. Recusa por passaporte danificado. Foi isso que agentes de controle migratório me relataram. De forma extraoficial, passaportes podem ser recusados por danos que não são visíveis a olho nu. Um casal de 71 anos tinha passaportes que pareciam em perfeito estado, mas o marido tinha o hábito de dobrar levemente o dele para guardar no bolso de trás da calça. Depois de anos fazendo isso na porta de embarque para Londres, o agente tentou escanear o passaporte várias vezes, até que apareceu a mensagem: chip não responde. O passaporte foi considerado defeituoso. Ele reclamou. Visualmente estava impecável. Não adiantou. O chip eletrônico embutido na contracapa havia sido danificado por causa das dobras repetidas. Eles perderam o voo e pagaram quase 1.800 euros em taxas de remarcação. Hoje os passaportes biométricos contêm um chip RFID. Ao dobrar o passaporte você acaba danificando a antena interna. As catracas automáticas deixam de conseguir fazer a leitura, e a partir de 2026, cada vez mais países vão tornar esses controles automatizados obrigatórios. O que você precisa fazer é simples e direto. Nunca dobre o passaporte, guarde-o sempre totalmente aberto e reto. Verifique se não há marcas de água,
páginas rasgadas ou filme plástico da página com foto descolando. Se a foto estiver apagada, ou se a sua aparência tiver mudado muito, como após uma perda de peso significativa ou uma cirurgia, renove o documento. Teste seu passaporte em um terminal de autoatendimento na próxima vez que passar pelo aeroporto. Se ele não for reconhecido, providencie a substituição imediatamente. Dica prática: use uma capa rígida para passaporte. Custa pouco e evita a maioria dos danos acidentais. E se o seu passaporte não passar na leitura automática, solicite na hora o atendimento manual enquanto inicia o processo de substituição. E se você acha que os passaportes já dão dor de cabeça, espere para ver o que acontece com carteiras de identidade e carteiras de motorista. Regra número 6. O pesadelo da conformidade dos documentos de identidade em voos domésticos. Este é o ponto mais crítico. O prazo final já passou, mas o que pega os viajantes acima de 60 anos em 2026 é a aplicação rigorosa, sem qualquer tolerância. Os controles de identidade agora são seguidos à risca. Uma mulher de 74 anos foi embarcar em um voo doméstico para visitar os netos. Ela apresentou uma carteira de motorista antiga. O agente conferiu e perguntou se ela tinha passaporte ou documento de identidade válido. Ela não levou, afinal era um voo dentro do país. Foi encaminhada para uma inspeção mais detalhada. 45 minutos de espera, revista completa e no fim foi liberada, mas o avião já tinha partido. Resultado: centenas de reais gastos para remarcar a passagem. Por quê? Porque no Brasil, assim como em muitos países, apenas documentos de identidade que estejam de acordo com os padrões atuais são aceitos para viajar, mesmo em voos domésticos. Documentos antigos ou danificados podem ser recusados. O que você deve fazer é simples. Verifique agora seu documento de identidade. Certifique-se de que está válido e em bom estado. Para voos nacionais e internacionais, dê sempre preferência ao RG em formato atual ou ao passaporte. Se o seu documento for antigo, estiver danificado ou perto do vencimento, renove sem demora pelos canais oficiais. Regra básica: se você tem mais de 60 anos e viaja com frequência, use sempre o passaporte em todos os deslocamentos. Ele é aceito em qualquer lugar e evita surpresas desagradáveis. E se você acha que essas regras já são complicadas, espere para ver o que a Europa acabou de implementar. Regra número 5: a armadilha do controle biométrico nas fronteiras europeias. Aqui entramos em algo muito mais invasivo. Desde o fim de 2025, a Europa implantou o novo sistema de entrada e saída, e em 2026, ele se torna obrigatório em todas as fronteiras. Um casal de 69 anos chegou a Paris para comemorar as bodas de ouro. Em vez do simples carimbo no passaporte, foram direcionados a um terminal automático. Coloque os dedos aqui e olhe para a câmera. O marido tinha artrose. As impressões digitais não eram reconhecidas. O agente pediu que ele repetisse várias vezes até concluir o procedimento. Eles perderam a conexão para o sul da França. Gastos extras e meio dia perdido. Por quê? Porque o novo sistema europeu agora exige uma foto e várias impressões digitais a cada entrada e saída do espaço Schengen. Os dados ficam armazenados por vários anos, e se você tiver problemas de mobilidade ou de saúde, o processo pode demorar muito mais. O que você deve fazer é chegar ao aeroporto pelo menos 30 minutos mais cedo do que o normal ao entrar na Europa. Se você sofre de artrose, tremores ou qualquer condição médica que afete as mãos, avise o agente imediatamente. Existem procedimentos alternativos. Depois que você já estiver registrado no sistema, as passagens seguintes ficam mais rápidas. Se você tiver uma conexão na Europa, planeje pelo menos 1h30 entre os voos. Dica de quem conhece: se você viaja com seu cônjuge, façam um registro biométrico juntos na primeira entrada. Depois disso, vocês costumam ser direcionados para a mesma fila nas viagens seguintes. A frase-chave a usar se o scanner não reconhecer suas impressões digitais é esta: eu tenho um problema de saúde que afeta minhas mãos. Existe outro procedimento? E o mais importante, a Europa ainda não terminou. Regra número 4. A autorização de viagem que a maioria dos seniors simplesmente desconhece. A partir do fim de 2026, viajantes de países que não precisam de visto vão ter que obter uma autorização ETIAS antes de viajar para a Europa. Uma mulher de 72 anos havia reservado um cruzeiro fluvial pela Alemanha. Passaporte válido, passagem em ordem. Tudo parecia perfeito. No aeroporto, o agente pediu a autorização. Ela nunca tinha ouvido falar disso.
Sem essa autorização, embarque negado. Ela precisou fazer o pedido ali mesmo, usando o Wi-Fi do aeroporto, pagar a taxa e esperar a aprovação. Isso levou várias horas. Ela perdeu o voo e um dia inteiro de viagem. Por quê? Porque o ETIAS é o equivalente europeu da autorização eletrônica de viagem, como o ESTA nos Estados Unidos. É um controle prévio obrigatório antes do embarque. A maioria dos pedidos é aprovada rapidamente, mas alguns podem levar vários dias. O que você deve fazer? Solicite a autorização pelo menos uma semana antes da viagem, exclusivamente pelo site oficial da União Europeia. O custo é baixo e a autorização vale por vários anos ou até o vencimento do seu passaporte. Se você renovar o passaporte, terá que fazer um novo pedido. Guarde uma captura de tela da autorização no celular. Regra simples: considere o ETIAS um passo obrigatório para viajar à Europa. Você faz uma vez e viaja tranquilo por anos. Dica importante: a autorização ETIAS é vinculada ao número do passaporte. Se você emitir um novo passaporte, a autorização antiga é cancelada automaticamente. É preciso refazer o pedido imediatamente. E se você já acha a Europa complicada, espere para ver o que acontece agora nos aeroportos da América do Norte. Regra número 3. O fiasco dos documentos de identidade digitais. Essa é a que mais pega os viajantes acima de 60 anos hoje. Alguns controles já aceitam identidades digitais armazenadas no celular. Mas aqui está a armadilha. Um homem de 70 anos havia cadastrado sua carteira de motorista digital no telefone. Achava que estava totalmente atualizado. No aeroporto, apresentou o celular no controle. O leitor recusou. O agente explicou que aquele ponto de inspeção não aceitava identidade digital. Ele não estava com o documento físico. Por que levaria? Tinham dito que o digital era aceito. Depois de longas verificações e da intervenção de um supervisor, ele acabou sendo liberado, mas tarde demais para embarcar. Por quê? Porque as identidades digitais só funcionam em alguns aeroportos e em determinados pontos de controle. Elas são uma comodidade, nunca uma garantia. Se o leitor falhar, se o celular estiver sem bateria, ou se o agente não aceitar, você fica bloqueado. O que você deve fazer é simples: tenha sempre o documento físico com você, mesmo usando a versão digital. O digital é um complemento, nunca um substituto. Mantenha o celular carregado, mas não confie apenas nele. A frase-chave, se a identificação digital falhar, é esta: tenha o documento físico como alternativa e apresente-o imediatamente. Dica de insider: guarde uma foto do seu documento de identidade em uma área segura do celular. Não é oficial, mas pode ajudar em situações excepcionais. E ainda assim, toda essa confusão não é nada comparada ao que acontece com medicamentos. Regra número 2. A armadilha da declaração de medicamentos. Aqui está algo que os controles de segurança quase nunca explicam. Medicamentos líquidos acima do limite padrão são permitidos, mas somente se forem declarados. Uma mulher de 71 anos colocou um suplemento líquido essencial na bagagem de mão. Durante a inspeção, ela foi parada. O volume ultrapassava o permitido. Ela explicou que fazia parte de um tratamento diário. Pediram um comprovante. Ela não sabia que precisava levar. O produto foi confiscado. Resultado: tratamento interrompido e viagem arruinada. Por quê? Porque existe uma exceção médica para líquidos, mas ela só é aplicada se você declarar espontaneamente. O sistema funciona contando com o fato de você não saber disso. O que você deve fazer é apresentar todos os medicamentos líquidos antes do controle e declarar verbalmente que se tratam de líquidos medicamente necessários. Mantenha a receita médica ou rótulo visível. Eles farão um teste rápido e vão liberar a passagem. Regra simples: qualquer líquido de uso médico acima do limite deve ser declarado, mesmo que seja vendido sem receita. A frase-chave a usar é: são líquidos medicamente necessários permitidos pela regulamentação. Dica útil: imprima a página oficial sobre exceções médicas e mantenha na bagagem de mão caso haja questionamentos. E agora, a regra número 1, a que mais custa caro para quem tem mais de 60 anos. Regra número 1. A exigência de páginas em branco no passaporte. Esse é o golpe silencioso. Um casal de 68 anos tinha passaportes perfeitamente válidos por vários anos ao tentar embarcar para a Itália. O agente folheou os passaportes e informou que não havia páginas em branco consecutivas. Embarque negado. Eles tinham páginas livres, mas não lado a lado. Não houve recurso. Resultado:
vários milhares de reais em passagens não reembolsáveis perdidos. Por quê? Porque muitos países exigem páginas em branco consecutivas para carimbos e vistos. Não basta qualquer página livre, elas precisam estar juntas. E hoje não é mais possível adicionar páginas a um passaporte. Se estiver muito preenchido, é preciso renovar, mesmo que ainda tenha validade longa. O que você deve fazer? Verifique seu passaporte agora mesmo. Conte as páginas em branco consecutivas. Se tiver menos de 4 páginas em branco no total, renove sem demora. Alguns destinos são ainda mais rigorosos. Informe-se antes de viajar. Os passaportes de crianças têm validade menor. Verifique os deles também. Dica de insider: quando receber um novo passaporte, tire foto da primeira e da última página e guarde em local seguro. Acompanhe quantas páginas você usa a cada viagem e quando o passaporte estiver pela metade, comece a planejar a renovação. A frase-chave a usar ao fazer uma reserva internacional é: este destino exige um número mínimo de páginas em branco no passaporte. Agora, conhecer todas essas regras de passaporte não adianta nada se você cometer erros críticos com a bagagem de mão. Um casal de 73 anos perdeu recentemente centenas de reais porque desconhecia o endurecimento das regras sobre o tamanho das malas de cabine. Eles mediram as malas em casa, perfeitamente dentro dos limites informados. Mas no portão de embarque, o agente usou um gabarito diferente e os obrigou a despachar as malas em cima da hora. Resultado: taxas extras, estresse desnecessário e prejuízo. As companhias aéreas estão reforçando a aplicação das regras de bagagem de mão, e isso vai afetar as próximas viagens de todo mundo. Tenha muito cuidado, porque um simples erro de medida pode sair caro. A continuação vem a seguir. Não deixe que uma mala fora do padrão te faça perder centenas de reais.